E aí você vai entender que você vai ter uma responsabilidade para com essa vida. Deus te trouxe um presente, uma herança, e você agora precisa colocar ele no caminho certo. E uma criança que se torna adulto maduro na fé é aquele que sabe que precisa de um caminho para chegar à eternidade. Se não for Cristo, se nesse processo final o meu filho não estiver andando nesse caminho, eu falhei. Ah, mas agora vai ser culpa minha? Não, se você fez o que Deus está te falando, pode ficar despreocupado, né? O seu trabalho como pai, ele precisa ser árduo. Vamos relembrar, não é difícil, é trabalhoso. Por isso que não dá para você ficar trabalhando igual louco, querendo ficar viajando, em festinha. Você tem uma vida para conduzir para Cristo, para trabalhar para Cristo. E você fica nesse monte enfiando a sua criança num lugar imoral, mesmo que seja família. Ah, preciso ter momento, memórias. Sabe qual a memória que você tem que ter com seu filho de verdade? É servir a Deus. Qualquer outra memória é inútil, é pagã. Fala galera, mais um podcast no ar e ainda adaptado aqui em casa, mas logo estaremos no nosso estúdio lá, que nós montamos, tudo bonitinho. Estamos com saudade de gravar lá, porque aqui não é tão legal, fica uma muvuca aqui em casa, fica feio, mas o mais importante é falar da palavra de Deus. E hoje um assunto muito delicado, nessa fase, né, nós estamos grávidos, 6 meses, estamos nos preparando para ser pais e estudando sobre a palavra de Deus. E nesses estudos, algo que saltou aos nossos olhos é como as igrejas falam sobre educação, de uma forma muito errada. E aí nós percebemos que nós romantizamos muitas coisas que não deveriam ser romantizadas. A lei de Deus, ela serve para algo. E nós vamos mostrar hoje, no vídeo de hoje, que toda educação bíblica, quando nós falamos de criança, começa pelas leis. Eu sei que parece um pouco chocante o que eu estou falando, mas quando nós discorrermos todo esse assunto nesse vídeo, você vai perceber que realmente estamos falando da Bíblia, do que a Bíblia traz como verdade e de como o pai e a mãe devem, de forma correta, educar o seu filho. Mas antes de mais nada, roda a vinheta! Bom, depois da vinheta, né, hoje para dar oi, minha digníssima esposa, dá um oi pra galera aí. Oi gente, tudo bem? Que saudade, faz tempo que a gente não aparece por aqui, né? Mas como o Caio falou, hoje o tema é bem importante porque nós vamos instruir os pais acerca das revelações que Deus tem dado para nós, por nós buscarmos bastante esse assunto dentro da palavra de Deus. Nós não estamos felizes e nem contentes, né? Nem nos contentamos com aquilo que a filosofia, com aquilo que a psicologia, com aquilo que a educação moderna traz de informação pra gente. Nós estamos muito frustrados com muitas coisas que a gente pesquisa aí na internet, que vai contra a palavra de Deus. E pessoas que se dizem de Deus, alguns pastores que ensinam de forma errada, trazendo a psicologia para dentro da igreja. Então, exato, nós vamos trazer algumas controvérsias aí e tentar derrubar alguns deuses que estão rondando as igrejas. Então, por isso a gente vai para a palavra. Então, sempre que a gente ouve alguma coisa, a gente quer saber o que a Bíblia diz, onde está escrito, né, quem viveu, quem falou. E aí, com isso, a gente acaba achando conteúdos muito preciosos. E a gente quer trazer hoje uma aplicação prática para vocês de como trazer esse conceito, né, para dentro da casa de vocês. Boa. E hoje nós não temos o Biel aqui gravando, mas ele vai editar esse vídeo. Biel, se você quiser colocar sua voz para dar um oi pra galera, coloca a sua voz. Mas logo estaremos juntos, Biel, meu lindo. E meninas, mandem currículo para mim sobre com o Biel, eu tô analisando. O Biel tá exigente, tá exigente, gente. Tá com a régua alta. É que na verdade tá lendo muito a Bíblia, né? E a régua fica alta. Exato. É isso aí. Achar uma mulher virtuosa. Não vê que essas mulheres achando na sensualidade que o Biel não vai cair não, né? Não vai cair no laço do passarinheiro, não. Tá repreendido. Galera, vamos lá então. Vou ler um texto bíblico que está em Gálatas 3:24, que diz assim. Vou ler na NTLH e vou ter a Almeida agora dando suporte pra gente, combinado? Então a NTLH diz assim: assim a lei ficou tomando conta de nós até que Cristo viesse para podermos ser aceitos por Deus por meio da fé. Olha o que está escrito na Almeida: de maneira que a lei nos serviu de aio, e aí fui pesquisar o que era o aio, é um tutor, alguém que ensina para conduzir a Cristo. Então, de maneira que a lei nos serviu de tutor de algo para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. E esse vai ser o nosso versículo-chave. Claro que nós vamos discorrer outros assuntos, fazer 3 tópicos, para a gente chegar no grande finale. Mas nós vamos dizer para vocês, aqui já vou fazer um spoiler geral, que a nossa conclusão é que a educação bíblica ela começa pela lei. E hoje nós estamos vendendo algo para os pais onde começa pelo amor.
Porém, o pai, né, ele é enganoso. Ele vai ter um coração enganoso por esse amor dele. Porque o amor humano, né? O amor humano. Imperfeito. Porque o amor de Deus tem a justiça, que são as leis. Ele é justo. Então nós vamos trazer para você a importância das leis. Porque a educação hoje em dia, quando a gente vai analisar muito, é muito romantizada. As crianças estão muito amputadas, as crianças não têm limites. E é dentro da igreja, você vê uma farra com os pais. As crianças fazem os pais passar vergonha. E a gente vê algumas mentiras, assim, algumas mentiras que o inimigo contou, semeou, e a gente comprou, né? Que assim, se vocês forem duros demais, os filhos vão se desviar. Se você entrar com muita lei dentro da sua criação, aconteceu comigo, meu filho se revoltou depois na adolescência. E na verdade não é o fato de você pregar a lei que faz seu filho se revoltar. Pelo contrário, é o fato da nossa incoerência, é o fato da gente não praticar, é o fato da gente ser hipócrita, falar uma coisa e fazer outra, enfim. Tem várias variáveis que podem fazer uma pessoa desviar do caminho, até a escolha dela, né? E até a forma como você vai falar da lei. Isso. Porque se você falar da lei, o que nós vamos trazer pra você, parece, já logo de cara, parece pesado, e não é. Porque vai depender de muito como você leva as leis de Deus. Se você acha que realmente a lei de Deus é muito pesada, é porque ainda você não chegou a Cristo. Você precisa encontrar Cristo, porque esse fardo é leve. Mas nós vamos falar que é a lei que vai chegar com que a criança encontre Cristo. E nós vamos explicar para vocês. E o primeiro tópico que nós vamos falar, que é muito importante... Pai, eu vou falar uma coisa para vocês não fiquem chateados com a gente, tá? Mas pais, vocês precisam aceitar que o seu filho é pecador. Eu sei, é triste, né? Mas nós queremos falar pra vocês que o seu filho não é bonzinho, essa fofura toda que você acha que é. Não é só porque ela tem uma imagem fofinha ou faz umas graxinhas bonitinhas que ele é fofo e fofinha. Não é. Nós nascemos no pecado e você vai perceber que a Bíblia traz isso, que o pecado entrou através de um homem e nós precisamos fazer um caminho correto para que através de um outro homem saia esse pecado. Exato, porque a criança, assim, na essência... ela quer viver livre, leve e solta, né? Então, se você for ver a criança, ela não quer, ela nem sabe lidar com responsabilidades, ela não gosta, ela foge. Por quê? Ela quer fazer o que ela gosta, ela quer prestar atenção naquilo que dá prazer, e ela ignora aquilo que não é legal, né? Tenta começar uma brincadeira com uma criança que ela não gosta. Ela vai te ignorar e ela vai atrás de algo que ela goste de fazer. Então, naturalmente, o ser humano tende a evitar tudo aquilo que não traz uma satisfação imediata. Ele tende a rejeitar aquilo. Então, ele já é movido pelo princípio do prazer. Olha aí a carnalidade em crianças muito pequenas, em bebês, né? E tudo isso faz parte da natureza humana decaída. Então, já vem lá desde o pecado de Adão e de Eva. E se mantém até hoje, né? Tem aqui algumas bases bíblicas que dão... Em Salmo 51:5 diz: eis que em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Davi falando, e ele não está falando que ele foi concebido no pecado, no adultério. Ele nasce pecador. Então ele já nasce. Em Gênesis 8:21 diz: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Olha, nós estamos da imaginação, hein? Nem do ato. Olha que loucura. Nem tornarei mais a ferir todo vivente, como fiz. Nós estamos em Romanos 11:12. Olha, esse trecho é muito bom. Romanos 3, 3, 11 e 12. Paulo dizendo, não há uma só pessoa que faça o que é certo. Não há ninguém que tenha juízo. Não há ninguém que adore a Deus. Ele está falando ninguém. E aí ele diz, todos se desviaram do caminho certo. Todos se perderam. Não há ninguém que faça o bem. E aí ele enfatiza no final. Não há ninguém mesmo. Por quê? Porque não há ninguém que faça o bem. Ele pode falar de uma forma genérica, todo mundo fala ninguém faz o bem. Não, ele fala ninguém mesmo. Então não existe. Nem as crianças. Nem as crianças. E aí você vai ver, quando se veio a ira, quando nós falamos da parte de Noé, ele tirou as crianças? Não. Sodoma e Gomorra? Não. Tudo. Então, porque se as crianças fossem totalmente puras, as crianças seriam... não iriam poupadas, seriam poupadas. Então a gente está dizendo que realmente nós temos que crer que isso realmente a criança ela tem um mal instalado nela. Porque se a gente não ter essa clareza, é por isso que os pais são muito moles, porque elas não estão lá para combater o pecado. Se eu entendo que minha criança é pecadora, eu como pai, quando nós vamos discorrer isso aqui no decorrer do vídeo, mas eu tenho que entender que eu vou ter que ir no pecado.
Se eu não tentar desconstruir e mostrar para essa criança que ela é pecadora, e eu primeiro preciso aceitar que ela é pecadora, eu não vou conseguir apresentar Cristo para ela, porque ela não precisa de um Salvador. É verdade, porque na infância o pecado, ele se manifesta no nível 1. Então, muitas vezes, ele não vai ser interpretado como pecado. Ele vai ser visto, é um comportamento de uma criança que é mais ansiosa, que é mais agitada, que a gente vai começar a justificar, né? Mas aí, quando essa criança cresce, se torna adulta e o pecado já amadureceu, ele foi do nível 1 para o nível 6. Então, por exemplo, a criança que atirava um brinquedo. Normal, toda criança gosta de atirar brinquedo no chão, né? Beleza, mas e o adulto que quebra a janela? E o adulto que atira o objeto na cara da esposa? Aí é o nível 6, 7 que a gente não suporta. Só que ele começou lá atrás. E provavelmente não foi podado, não foi disciplinado. Então, a gente precisa observar que os pequenos comportamentos que as crianças têm são pecados. Vamos parar de dar nomes bonitinhos, nomes psicológicos para eles, né? Nós vamos desconstruir e hoje entender isso. Tem uma frase de John MacArthur, de um livro que ele escreveu sobre pais e filhos. Ele diz assim: toda criança vem ao mundo com uma capacidade insaciável para o mal. Olha que incrível. Pesado, né? A questão toda é que, na verdade, por que eu tô falando que ele é pecador? A sua criança, por que ela começou a mentir? Às vezes você nem mente. Como que ela começou a fazer algumas coisas? Por quê? Porque ela tem esse egoísmo dentro dela. É instintivo. Esse instinto de pensar nela. Então ela vai fazer. E às vezes você nem ensinou isso e ela vai estar fazendo mal. Ela vai estar brigando, ela vai estar fazendo alguma coisa que às vezes ela nem foi ensinada. E às vezes nem teve alguém que mostrou para ela. Mas por quê? Porque o mal está nela. E eu preciso ter muito claro isso. Porque senão eu vou fazer o que a Cris está falando. Eu vou pegar um comportamento ruim da criança e vou falar, eu vou levar no psicólogo. Não é o correto. Tem muitos casos, nós temos uma clínica, mas muitos casos que estão na clínica, 90% dos casos se resolvia com Bíblia, com pais bíblicos. Mas os pais têm preguiça, ou os pais não querem entender que os filhos são pecadores. Então essa é a primeira ação que nós vamos enfatizar agora, o seu filho é pecador. E muitos pais acham bonitinho quando o filho demonstra preguiça, faz birra. Aí os pais entram num papo que eles acham, como ele é esperto. Nossa. Essa não é a frase que os pais devem falar. Os pais devem falar assim, nossa, como meu filho é pecador. Nossa, aquele filho mandão, né? Olha nossa, que ele vai ser líder, né? Quando crescer. Líder do capeta. Porque Jesus vai se liderar submete. Um movimento de revolta. De revolta. Bom, e aí se a gente não compreende isso desde o início, a gente acaba fazendo um processo educacional errado, que não é bíblico. Porque se eu acho que isso vai curar com uma psicologia, cadê Deus? E quando você vai para a criação da psicologia, ela vem para concorrer com Deus, porque eles queriam a cura da alma. E quem que cura a alma? Jesus. E eu não estou falando que você não deva. Nós temos uma clínica por quê? Pelo povo de Deus. Para que não entre nessas doutrinas erradas e afaste o povo de verdade. Mas dentro do nosso trabalho nós combatemos, sim, o que é contra Deus. E nós passamos com foco os princípios bíblicos, tá? Exatamente. E porque, só dessa questão da psicologia, a gente tem visto que as teorias humanistas... O que é uma teoria humanista? Ela é centrada no homem. Ela é centrada no eu. Ela não é centrada em Deus, na figura de Cristo. Ela é terrena, ela é mundana, né? E o que ela vem trazendo? A filosofia, a psicologia positiva. Então, o que é a psicologia positiva? Né? Que a gente ouve tanto falar. É aquela ciência que... Né? Não é nem ciência, né? Aquela ciência que traz os aspectos positivos da pessoa. Ela vai focar naquilo que é positivo e não naquilo que é negativo, não naquilo que está ruim. E tudo isso, a filosofia e a psicologia positiva deu origem a uma linha de educação que chama educação positiva. Essa educação positiva, eu vou fazer um vídeo explicando melhor depois, mas ela tem como base uma premissa que é diferente do evangelho. Olha que sério isso, gente. Porque ela diz que o homem nasce puro, o homem nasce bom. E é o ambiente que ele vive que corrompe ele. É o ambiente que faz com que ele se torne mal, ou ele... na verdade, ele nem se torna mal, né? Que ele adquira maus comportamentos. Mas a tendência natural dele é boa. É o meio que estimula ele a errar. E é muito diferente do que a gente acabou de ouvir aqui nessas bases bíblicas que o Caio leu.
Né? E aí, a partir dessa premissa que é distorcida, ela é humana e diabólica, de que somos bons, se eu sou boa, eu não preciso de repreensão, eu não preciso de castigo, e eu também não preciso de um salvador, porque Jesus veio salvar quem? Os pecadores, né? Quem é mau. Quem está são não precisa de médico, só quem está doente. Então, se eu sou boa, eu não preciso de repreensão, eu não preciso de perdão dos meus pecados. Eu preciso só de estímulo, eu preciso de elogio, eu preciso de incentivo para que eu alcance todo aquele potencial bom que eu carrego dentro de mim. Então, eu não preciso de um Deus que vai me corrigir, que vai me ensinar. Eu preciso de alguém que me acolha, me ouça, compreenda os meus motivos, tenha empatia comigo e abra para negociação, porque a vida não é uma ditadura. Eu preciso expor o que eu sinto para que aquilo seja negociado. Olha o que a educação positiva, ela forma na pessoa o conceito de que ela é boa, de que é o meio que a adoece, de que ela precisa ser estimulada através de elogios e recompensas e de que ela precisa ser ouvida e a opinião dela precisa valer. E outra, assim, não faz sentido, né? Porque você parar pra pensar, como que o meio adoece? Quem adoeceu o meio? Alguém, né? Exato, foi o cachorro. Foi o diabo. Foi a serpente, né? Foi a serpente. Não, é o homem. O homem é mau. O homem que... Ele que estragou o meio. Então, quando a gente fala que eu vou ser influenciado pelo meio, na verdade eu tô falando que o homem que está lá realmente machucou o meio e pode me conduzir ao mal da mesma forma, mas é culpa do homem. O meio me influencia, sim, mas eu já nasço com a capacidade, com a predisposição para pecar, porque depois que Adão e Eva pecaram, eles tiveram uma mudança na natureza deles, né? Então, pode ver, a morte entrou, o corpo passou a ser físico, passou a ter prazo de validade, a gente passou a ter um período que a gente viveria e morreria, né? Então, é importante a gente saber que a educação, quando eu vou ler, ou quando eu vou em uma palestra, ou quando eu vou ouvir um influenciador, se ele carrega a ideia de uma educação mais positiva, ele sempre vai me levar a uma leitura de que eu sou boa. E esse conceito ele está muito sutil e permeado em muitas coisas dentro do evangelho, inclusive. E olha como a base, essa base que nós estamos falando, ela realmente estraga todo o evangelho. Porque se eu falar que a criança é boa, para que ela precisa de Cristo? Porque ninguém é bom. Já viu esse discurso? Nossa, ele é tão bonzinho. Até parece crente, mas ele não tem como ser bom. Não tem como ser bom longe de Cristo. Porque a bondade vem de Deus, porque a nossa natureza é ruim. Então, quando eu falo, quando eu verbalizo, nossa, ele é bonzinho, nossa, como ele é bom, e eu incentivo isso, pra que Cristo vai entrar na vida dessa pessoa? A criança vai crescer num contexto onde ela, no futuro, não precisará de Cristo. Porque ela foi alimentada que ela é boa. Ela é boa, o meio que estraga ela, é culpa dos outros, não é dela. Então, quando eu falo que a criança é boa, eu já não consigo, futuramente, eu não vou conseguir apresentar Cristo. Pra que Cristo veio? Para pegar todos os pecados, mesmo que não merecíamos, mas ele veio pros pecadores. Se a criança não assume que ela é pecadora, não veio para ela. Ela não vai ter a chance de se arrepender. E arrependimento é o início da conversão. Sem arrependimento, não tem evangelho. E é por isso que a gente tem dentro das igrejas tantas pessoas que não se arrependeram, que não se convertem. Que acham que elas são boas. Porque elas já são boas, Cristo já pagou o preço mesmo, então... Nossa. Bom... tem o exemplo da birra aqui. E aí a birra é uma coisa muito importante. E nós vamos falar... Eu citei a birra aqui, né? Eu falei da birra, eu também falei... O que mais eu falei aqui? Da preguiça. Então, por exemplo, a criança tá fazendo, às vezes, até, sei lá, um xixi no lugar errado, ou não guarda as coisas. Não é só o comportamento que nós temos que tratar. Nós vamos falar do comportamento no decorrer. Tem um vídeo falando sobre a vara, que a vara tem que ser usada assim. É bíblico, mas da forma correta, não é com raiva. Porque a vara é um instrumento de tirar a estultícia do coração da criança para que eu consiga chegar no pecado e curar esse coração. Então, a vara me facilita, me ajuda a curar o pecado, não só o comportamento, senão eu vou estar tratando só um cachorro.
tá? E a birra, a preguiça, eu falei isso, a birra, gente, é pecado. Preguiça é pecado. Não guardar brinquedo, ele é preguiçosinho, aí tava cansado. Não. Já é o início do pecado. É o pecado que você tem que tratar. Você gosta de conviver com um adulto preguiçoso? Com um adulto birrento? Você tem paciência? Não. E por que você tolera isso na criança e Só acha porque bonito? parece que é fofinho? Não é. Então a birra, por exemplo, a educação positiva vai tratar como uma dificuldade inicial da criança em expressar o que ela sente. Então, tipo, ela não consegue se expressar bem e ela faz a birra. Como? Solano, ela se joga no chão, ela grita, ela faz a birrinha dela, coitada. Mas por quê? Porque ela não tem capacidade de conversar. Ela não tem a capacidade de falar e ela faz a birra. E aí a psicologia diz que nós temos que lidar com isso de uma forma negociando, acalmando, dando colinho. Meus amigos, vamos lá? Vamos para a Bíblia, para vocês falarem como lá. Quem fez, sabe, tem uma pessoa que fez birra e não se deu bem, sabe quem é? Caim. Então, ó, olha que bacana. Vocês vão ler lá, né? E se você é crente já sabe da história de Caim e Abel. E aí a Caim viu tudo lá, viu da sua oferta, não gostou, ficou furioso e fechou a cara. Birra. Aí olha o que o Senhor disse, não sei o que eu tô falando, tá? Se você não gostou, você manda um e-mail pro saque@biblia.com.br, ó. Diz assim, vou ler na NTLH para ser um contexto mais fluido. Por que você está com raiva? Deus falando com Caim. Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal e por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ó, isso é entrada pro pecado. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. A Caim aqui dominou a birra? Não. O que ele fez? Matou o irmão. Ele se entregou ao show dele. E ele matou o irmão. Então nós pais precisamos olhar para a birra, para a preguiça, para a desobediência como pecado. Tá? E aí o pecado que eu tô falando não é para vocês terem um exército na sua casa, um sargento. Não. Aplicar a lei. Quando você vai falar do pecado, eu tenho que diagnosticar o pecado. Porque o problema está no coração. O comportamento é um fruto do que está dentro dela. Né? Da mesma forma, o que eu falo do que meu coração está cheio. Eu preciso tratar assim. Eu vou pontuar uma coisa comportamental, eu preciso, porque é aquilo que a criança está me dando. Mas eu uso aquilo para chegar no coração da criança e curar o pecado. Exato. Até você falando isso, me veio assim, o quanto a gente também patologiza pecados, né? Por exemplo, a criança ela tá com a TAG, que é a ansiedade generalizada. Pecado. É pecado. Por quê, gente? Porque é falta de confiança. Ela não tem fé o suficiente na pessoa de Deus para ser fiel à palavra dele enquanto a situação tá ruim, enquanto ela não tem o controle da situação. Então isso é um pecado. A criança ela tá com toque. Ou seja, ela tá com um comportamento obsessivo. É pecado nascendo. Então a gente tem mania na medicina, né, da psicologia, de dar nome para comportamentos disfuncionais. Só que são pecados. Então, por exemplo, uma vez eu estava orando, porque quem me conhece sabe, eu sempre sofri muito com o meu sistema gastrointestinal e eu sofria muito com crises de intestino. E um dia eu estava orando e Deus me falou assim: a sua crise intestinal é pecado. Não adianta você orar. Por quê? Porque eu vou lá, me enveneno, passo mal e oro. Então ele falou, isso é pecado. Então assim, eu ficava me fazendo de vítima de algo que estava na minha mão mudar. Então o quanto a gente às vezes leva a criança, ou a gente se leva para o psicólogo, para o médico, para o pastor, levando problemas como se a gente estivesse numa situação de vítima e na verdade a gente está causando aquilo. TDAH. Eu sou esquecido. Eu esqueço. Você é esquecido ou você busca satisfação imediata? Você tá buscando pelo prazer o tempo todo, né? Eu tô falando do TDAH desse povo que virou um senso comum. É pecado. Esquece da lei de Deus. Esquece que não pode se masturbar. Esquece que não pode ficar olhando as menininhas. Esquece que não pode tomar o álcool que você fica, né, que você sobe. Esquece que você não pode ser grosso. Esquece que você tem que guardar as coisas. Esquece que você deixa tudo bagunçar. Mas não esquece de comer. Exato, não ir no esquece banheiro. De ganhar dinheiro, de checar a conta. De abrir um presente quando ganha. Por que não esquece? Safadeza, pecado. Eu tô indo para um extremo um pouco para tentar fazer você acordar. Claro que nós pegamos alguns casos na clínica que assim, precisa de um suporte, mas com base na palavra.
para levar essa pessoa para a autorresponsabilidade, para recuperar a lucidez, a sanidade, para que ela faça o que ela precisa fazer para sair daquela condição. Quando nós confiamos mais na medicina e na psicologia do que em Deus, somos igual Asa, o rei que quando ficou doente não procurou a ajuda de Deus e procurou os médicos. E para Deus aquilo foi um erro, foi um pecado. Porque você está colocando a solução de problemas não em Deus. Eu não estou falando para você ser o cara bitolado, não ir no médico. Eu vou no médico. Eu faço as coisas. A gente tem que fazer a nossa parte, né? Mas eu preciso saber se eu estou cumprindo aquilo que Deus tem para aquela verdade, para aquela situação, tá? E se os pais não corrigem a birra, voltando a Caim, se não corrigem a birra no início da vida, esse pecado vai amadurecer e vai cristalizar numa personalidade adulta e aí, cara, já era. Vai matar o irmão. Aí ele não mata, mas fala mal, tira o tapete, fica de picuinha, briga com a esposa, é um cara que não para emprego. Uma pessoa de difícil convivência. Então, culpa do pecado, que os pais lá atrás não fizeram a poda, não fizeram a educação certa, tá? Bom, então a nossa ideia é realmente trazer para você que esse modelo de educação está em escolas, psicólogos, pais e até nas igrejas. Então isso que nós estamos falando, isso é real, tá? E isso desconstrói o evangelho e faz eu não precisar de Cristo para ser salvo. Então tudo aquilo que a gente vai falar, se essa base não for enraizada, não tem por que eu ser perdoado. Eu já mereço o céu, né? Eu sou boa. Exatamente. Sendo que, na verdade, a gente tinha que ter a consciência de que a gente merecia mesmo era o inferno, né? Era o castigo eterno, mas pela bondade de Cristo, Ele nos salvou e nos resgatou. E aí, quando Ele resgata, Ele espera que passamos pelo processo de santidade e obediência. Deus não quer ficar dialogando comigo. Você viu que Ele ficou dialogando muito com Caim? Ele deu um aviso e acabou. Ele não falou, mas Caim, por que você ofereceu a oferta assim, meu filho? O pai já não falou que era para você? Não, ele não dialogou, ele simplesmente observou o comportamento pecaminoso, foi lá, alertou, né? Falou, olha, você está assim porque você não fez o que era certo e agora cabe a você resistir ao pecado. Deus não quer filhos que fiquem argumentando e negociando. Ele quer filho que obedece. Ele já deu a lei. E nós como pais devemos ser assim. Os pais bíblicos, enraizados na palavra de Deus, no amor de Cristo, eu quero que o meu filho simplesmente obedeça a Deus. Hoje em dia se criou essa questão de ficar falando, de ficar comentando. Tem que concordar. Militância dentro da igreja. Eu trabalho com muitos jovens, tudo quer ficar discutindo. É militância pura o tempo todo. Cara, isso não é bíblico, isso sabe de quem que é? Do capeta. Então cuidado com as escolas que vocês colocam os filhos, né? A gente vai fazer um podcast sobre a escolha das escolas, porque a maioria das escolas nesse modelo construtivista, né, trabalha o debate como foco central do ensino, ou seja, eles pegam assuntos lá e deixam as crianças debatendo desde cedo para que elas aprendam o pensamento crítico e aprendam a questionar tudo aquilo que vem de orientação hierárquica, né? Agora imagina esse pensamento crítico, a pessoa que lendo a Bíblia, falando, isso eu não concordo. Esse aqui eu aceito. Não, esse aqui não faz sentido pra mim. Eu só vou obedecer se fizer sentido pra mim. Ou você vai ao teu favor, né? A pessoa que negocia muito, que quer ficar argumentando, é aquilo que faz sentido pra ela e faz bem pra ela. Isso. Mesmo que ela não verbalize que aquilo que faz bem, o que tá por trás desse tipo de prática é o mal. Mas você não tem... Não, gente. Você tem que questionar a Bíblia no sentido de questionar o que eu tô falando, se é bíblico, mas pela palavra. Então, eu não tenho que ser argumentativo. Você tem uma liderança. O líder falou, acata. É um pecado? Não importa se você tem uma ideia melhor. Faça o que ele está mandando. Depois, um dia você dá uma outra ideia. Mas faça primeiro. Para você fazer algo a mais, faça o básico primeiro. Então, cumpra isso. E, isso trazendo para o pecado, como que Jesus falou com a mulher adúltera? Viu? Deixa eu te falar. Eles já foram embora? Me conta aqui. Você adulterou mesmo, menina? Puxa vida, mas o que você sentiu? Não você acredito. Estava infeliz? Casamento? Ele era grosso com você? Menina, que coisa. Jesus não fez isso. Jesus falou assim, nem eu te condeno. Aí as pessoas param aqui também, né? Não lê o resto. As pessoas têm mania de eu não te condeno, que Jesus falou. Tá bom, mas vamos mais. Vai e não peques mais. Tchau. Não teve diálogo. Não deixou ela se explicar. Querida, tu vai e não peques mais. Acabou. É simples. Você foi livrada, recebeu misericórdia, mas agora é com você. O encontro com Cristo é isso.
Então eu preciso preparar a minha criança para chegar nesse momento. Eu não vou precisar ficar vendendo Jesus. Porque tem muitas adolescentes que saem criança mais velha. Porque a família não mostrou para ela que ela é pecadora. Ela é muito boa para estar na igreja, ela não quer ir. É cansativo, porque aquilo não serve para ela. Gente, as crianças saem, os adolescentes saem porque os pais não têm a coragem de pontuar que elas são pecadoras, que elas não prestam, que elas são depravadas, Perversas. Perversas. Eu sei que é pesado. É pesado. Mas é que a gente tem que pensar assim acerca de nós mesmos. Sem Cristo, sem a lei de Cristo, sem o Espírito Santo, nós somos caídos, perversos, malignos, diabólicos, né? Então é isso que nós somos. Então se eu sou assim, como mãe, eu sei que a minha filhinha também vai ser. Infelizmente é isso. Enquanto a gente viver nessa terra, esses são os adjetivos para a nossa natureza humana. Então, para os pais bíblicos, o primeiro passo é entender que seus filhinhos lindos, amados, inteligentes e carinhosos são perversos e pecadores. Ponto. Sem essa consciência, você não vai conseguir ser um pai bíblico. Porque você não vai preparar o caminho para a chegada de Cristo para esse coração. E diante disso, precisamos vencer as nossas emoções. Porque parece que eu tô falando é pesado. E o amor? É que isso já é amor, tá? Só faz isso o pai que ama, porque Deus fala, eu só corrijo quem eu amo. Exato. O amor verdadeiro é isso. O amor que você sente é porque eu vou te contar um segredo. Vem cá, vai lá ler em Jeremias. O coração é enganoso, viu, bobo? Vai dar ruim. Se você for pelo teu coração, pela tua emoção, você vai levar o amor do capeta. Tá bom? Da sensação, da emoção. Por isso que homens, pais, precisam estar supervisionando a educação da sua esposa para com seu filho. Ele é o cabeça, ela é o corpo. Ela sente e você é a razão. Se você deixar só nas costas dela, normalmente, meu querido homem, vai dar ruim. A mamãe vai dar colinho, só. Gente, quem conversa com uma serpente, gente? Esse é assunto para outro dia. Bom, beleza. E aí, você sabendo disso, você vence a sua emoção. Você agora precisa parar de defender seu filho que ele é pecador. Acredita nisso, gente. Porque o pai que não acha que é pecadora, ele defende o filho de tudo. Aconteceu alguma coisa, a criança chega até de casa, vai na escola, ver o que aconteceu. Vai no Ministério Infantil, tirar satisfação, perguntar. E ele normalmente é um passivo agressivo. Não, o que aconteceu? Isso não pode acontecer. Se não sabe, uma criança de 6, 7, 10 anos, você vai lá querer saber o que está acontecendo no Ministério Infantil, na escola. Gente, pelo amor de Deus, autorresponsabilidade. Vocês estão escutando miado é a banguela, que vai ter que ser disciplinado se ela não sair daqui agora. Tadinho. Então, o pai, ele precisa, e a mãe, eles precisam entender isso. A criança é pecadora. Porque quando o pai entende que ela é pecadora, eu começo a criar uma autorresponsabilidade na vida dela. Mas você viu que... te interrompi, né? Desculpa. Pode falar. Mas assim, você tá falando dessa mãe que vai lá reclamar na escola. Quando ela vê... Geralmente, o que são esses pais? São pais que gostam muito de dialogar, tá? Por quê? Gente, dialogar é bom. Só que cuidado. Porque o teu filhinho, você tem que saber que teu filhinho é esperto. Ele é safo. Ele vai contar pra você o que convém a ele. Ele vai contar pra você a versão dele da história. E as mães sempre caem, né? E as mães sempre compram 100% o que a criança tá falando. E aí, quando você compra isso, você tá trabalhando com a mentalidade da educação positiva, que é o quê? O meu filho é bom, o meu filho está sofrendo e o resto é ruim. Então, eu preciso reclamar. Porque quem é ruim é a professora, quem é ruim é aquele aluno, é aquela pessoa. Então, quando você se coloca nessa posição de mãe leoa ou de pai, né? É mais comum a mãe, mas tem uns pais que acabam entrando também. São os pais banana, né? Você não está pensando conforme o pensamento de Cristo. Porque se você pensasse, quando seu filho te trouxesse uma questão, você ia falar, tá, e a sua parte? E o que você fez? E o que você não fez? E o que você pode melhorar nessa situação? Então você não fica responsabilizando o meio, você responsabiliza ele. E a gente que foi muitos anos de ministério infantil, a gente vê como as crianças mentem na cara larga, tá? Filhos das pessoas que falam que são bonzinhos mentem na cara larga, fala que não foi, porque eu vi. Eu já vi e tive que comentar que eles falam, negou até o último. E até hoje eu nunca vi alguém me pedir desculpa depois. Que defendeu o filho. Não sei. Eu já vi, eu tô vivenciando, e eu tava na situação, não é que me contaram. Eu vejo. Então, gente, não aceitem isso. Vamos agora no primeiro passo. É entender que seu filho é pecador. Beleza? Segundo passo. A criança precisa compreender que ela é pecadora. Porque se o pai não entende, a criança jamais vai saber que ela é pecadora. Quando o pai entende, agora a lei entra para isso. Para ela ver o quanto ela é suja, o quanto ela descumpre, o quanto ela desagrada a Deus com o seu comportamento.
E aí você vai entender, nossa, Caio, que duro. Não vai ser duro, que o desfecho é bom, tá? Mas é que pra gente poder chegar na graça de Cristo, quem que veio preparar o caminho para Cristo? O Batista, João Batista. O que ele pregava? Arrependimento. Ele só falava da palavra, ele não foi profeta, porque fala dos profetas. Jesus fala que ele foi o maior. Não falou nada novo. O ministério dele foi super curto. Ele foi o maior. Batizou Cristo e ele pregava a Bíblia, as Escrituras, para o povo se arrepender. Se não prepararmos o caminho para a chegada de Cristo, essa criança, quando tiver a idade para escolher Cristo, ela não vai escolher, porque ela não é pecadora. E olha só, tem até um conceito na psicologia que a gente fala muito da autoestima, né? E autoestima é o oposto disso, é você achar que você é bom, que você é digno, que você consegue, que você pode. Então a gente está empoderando tanto as nossas crianças com boa autoestima, que elas já esqueceram que elas são pecadoras, né? Aí a gente pensa que levar as crianças à consciência de que elas são pecadoras vai fazer com que elas sejam crianças fracas. E não é. Vai fazer com que elas sejam crianças que entendam a real condição delas e busquem mudança, busquem transformação. A criança que acha que é boa, ela sempre vai se exaltar. E o que a Bíblia fala? Aquele que se exalta será humilhado. Verdade. Se você ensina que ela é pecadora, ela se humilha. E aí, se ela se humilha, ela será exaltada. Romanos 7,7. Vamos falar um pouquinho sobre a lei. Que tem gente que adora falar que a lei, né? A lei não presta. Ai, Jesus, a lei foi ultrapassada. Né? Gente, desculpa. Vocês vão, tô bagando o inferno. Ó. Romanos 7,7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Olha para que serve a lei, reconhecer o pecado. Sabe por que tem gente que pratica o mesmo erro? Jovens, homens, mulheres, fazem o mesmo erro o tempo todo. Fazem imoralidades, não pagam impostos, ganham dinheiro de forma ilícita, tudo errado, rouba, faz um monte de danação, trai esposa, ignora o filho, a família. Por quê? Porque não sabe olhar para a lei como um manual de vida. Quando eu olho para a lei, eu falo, meu Deus, eu não posso. Eu não consigo. É um exemplo aqui, tá falando, né? Eu só conheço o que é cobiça. Vamos supor que eu seja uma pessoa que cobiça. Eu não conheço Jesus. Eu sou uma criança que eu vejo tudo que eu quero, eu olho, eu quero. Eu tenho vontade de comer o que estão comendo, eu tenho vontade de usar o que estão usando, e de repente eu quero aquilo que agrada aos olhos e que eu não posso ter, que é do outro. Se a lei não me falar que isso que eu estou fazendo é um pecado, eu não vou ter consciência que é um pecado. Se eu não vou ter consciência que é um pecado, eu não vou lutar contra. E eu não me arrependo. E eu não me arrependo. Então é por isso que é importante você... esse é o papel que o Caio vai falar, não vou dar spoiler agora. Não, mas é isso. E assim, então, ó... Porque a gente começou a criar, né, com essa doutrina da graça, essas igrejas que falam muito do amor, que tudo começa pelo amor. Ai, mas eu amei porque Deus amou primeiro. Você já leu o texto inteiro? Porque é complicado tirar um texto do seu contexto. Nosso pastor fala, né? Quando você tira um texto do seu contexto, vira um pretexto. Ele está falando do amor para com o outro. Ele está falando primeiro aquele texto inteiro fala de Deus e amor. O atributo de Deus, como Deus é. E aí ele fala que para você amar o próximo... é porque Deus te amou primeiro. Então ele está falando do próximo ainda. Então não vamos tirar esse texto do seu contexto, tá bom? A lei em si, ela não é pecado, gente. E a gente começou a tratar a lei como pecado em muitos lugares. Como uma inimiga, né? Nossa, olha o que fizeram comigo. Eu divorciei. E aí agora falaram que eu tô errado. Agora me dão bibliada, gente, pelo amor de Deus. A questão, a igreja séria, tratando de divórcio e qualquer outro pecado, é apontar o seu pecado. Tá bom? Tem que falar. Porque a doutrina da graça, muitas vezes, é a doutrina que eu não posso falar que ele está errado. Eu não posso falar que ele... Eu não posso falar, não, Deus vai tocar ele. Deixa que o Espírito Santo fala. Mas o Espírito Santo está dentro de você, ele quer te usar, e você não tem coragem. Então, só que a questão toda é que você não vai falar a pessoa, meter o dedo na cara da pessoa. Você vai mostrar para ela a lei. É a forma como você fala. Você traz para perto, você mostra a lei. E você fala assim, eu vou chorar junto com você, que é o arrependimento. Mas que tá errado, tá errado. Tá errado, mas eu vou chorar junto com você. Eu já fui assim, ó. Eu já passei por isso, eu também já fui assim. Só que eu me arrependi. É isso. A gente começou a parar de falar disso. A gente não quer falar
de homossexualismo, não quer falar de adultério, não quer falar de divórcio, não quer falar, sei lá qual for mais o assunto. Fica aqueles tabus, né? Aqueles elefantes cor-de-rosa dentro da igreja, que todo mundo sabe que uma coisa tá errada, mas ninguém tem coragem de falar. Então, isso não pode acontecer. E aí, por quê? Porque se a lei conduz ao pecado, Cristo, eu preciso deixar essa pessoa consciente do pecado. Ah, é melhor ela é melhor aqui do que fora. Mentira! Porque a Bíblia o tempo todo fala pra gente tirar o mal do meio do povo. Então, quando você apresenta a lei, ou ela vai preparar esse caminho para a chegada de Cristo, ou ela vai sair e não vai corromper as outras pessoas. Deixa uma pessoa dessa servindo, sem arrependimento. Ela pode servir, é claro, se arrepender. Senão ela vai ensinar errado, ela vai ensinar a lei do homem. E como eu sei que ela se arrependeu? Vai ver como que as pessoas se arrependiam na Bíblia. Tem gente que fala assim, eu tô arrependido. Tá nada, não consertou os erros. Se era dinheiro, tinha que devolver quantas vezes mais. A galera colocava a cara no pó, roupa suja, ficava lá. Fruto do arrependimento. Vamos ler a Biblinha. João Batista, mostrem frutos de arrependimento. Mostrou? Tamo junto no mesmo barco. Porque eu também preciso passar o tempo todo. Eu preciso que alguém me acuse às vezes. Aí quem faz isso é o diabo. Mentira. Começaram a colocar outra mentira. Que na verdade, quando eu sou amigo verdadeiro da pessoa, eu tô preocupado com a eternidade. Então eu preciso mostrar esse pecado porque eu preciso preparar o coração dela para arrependimento, para Cristo trazer a salvação para ela. E esse arrependimento tem que acontecer com frequência. Então, à medida que eu vou errando, eu preciso ir conhecendo, ter mais conhecimento da lei, ir me arrependendo profundamente, confessando para Deus e para os homens, recebendo a cura e fabricando, produzindo frutos de arrependimento, né, naquela área. O cristão verdadeiro, ele precisa, dia após dia, apresentar frutos de arrependimento. O cristão que não mostra isso, ele não é cristão. Ele não tem a graça de Cristo. Porque quando eu tenho o amor de Cristo, quando eu estou perto de Cristo, isso me constrange de uma tal forma que eu preciso me arrepender dia após dia. E eu começo a declarar, falar dos meus erros para as pessoas, para que elas não errem também. Por que Deus deixou um livro cheio de acertos e erros? De coisas certas e coisas erradas? Para que eu aprenda com as coisas certas e as erradas. A gente tem mania pelo orgulho de não falar das coisas ruins que fizemos. E precisamos, porque talvez da forma que nós vamos falar, vai trazer cura para alguém. A gente fala, mas a gente fala só do passado muito distante, né? Ai, quando eu era do mundo, eu saía de rolê. Eu não falo o quê? Mas a gente tem que falar das coisas recentes. Por exemplo, há pouco tempo atrás eu usava decote. Exato. Há pouco tempo atrás, quem me conhece sabe, eu tive que excluir fotos no meu Instagram recentes, inclusive. Recentes de 2 anos atrás, que eu tava toda apagando de gatinha. E gente, como que eu não tinha consciência disso? E hoje eu tenho. Então hoje é falar com humildade, é reconhecer, é ir lá apagar, agora é ensinar, né? É produzir, é fazer com que as pessoas não caiam no mesmo erro da sensualidade que eu caí há pouco tempo atrás. Então, pais que fazem isso, esse movimento de visitar a lei, de se arrepender, de verbalizar, de ser humilde, com certeza eles vão criar filhos assim também. Mas pais que rejeitam, os filhos também vão ser orgulhosos. Então, os pais que querem realmente educar, eles vão sim dar comandos, como não faça isso, acabou, para. Existe isso. Esse negócio que a criança entende não é mentira, também é do capeta, tá? Já vou falar, é do capeta, desculpa. Eu preciso responder um vídeo lá. Mentira, a criança entende sim. Se não, e os 10 mandamentos? Vai fazer com os mandamentos? Imagina, escrevendo positivismo, como que seria? Eu vou fazer um vídeo. Como seria escrever os 10 mandamentos na psicologia positiva? Eu vou fazer um vídeo desse. Então, com Deus não existe isso, tá? Deus tem muito mais não do que sim. Acho que deve ser uma das palavras que mais tem na Bíblia. Então, presta atenção. E conforme eu vou dando esses comandos, eu vou apresentando a lei. Isso é o que vai forjar o caráter, vai mostrar para a criança quem ela é. E esse é o começo de evangelização. Fiquem pasmos. O começo da evangelização das crianças é pelas leis. Ok? Por quê? Porque em Gálatas 3:24 diz: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Você quer ou não quer conduzir seu filho a Cristo? E como que você vai fazer? Pela lei. Para que pela fé, para um dia... Porque, pensa comigo, quando a pessoa é muito boazinha, ela se justifica muito. Quem se justifica muito jamais será justificado por Cristo. Não precisa. Não precisa. A Bíblia fala que eu serei justificado por Cristo, a pessoa que é boa, ela se justifica. Ela não precisa ser justificada por alguém. Olha como é perigoso. E nós estamos caindo nessas doutrinas psicológicas satânicas. Então, quanto mais o seu filho conhecer das leis, da palavra de Deus,
da Bíblia como um todo, né, desde Gênesis a Apocalipse, mais ele vai conhecer sobre o que agrada e o que não agrada a Deus. E toda vez, porque ele não precisa você não precisa entrar com lei quando ele errar. A lei não entra só no erro, ela ensina, ela previne erros, né? E a lei, desculpa, mas a lei é um ensino, tá? Não é só quando tá fazendo coisa errada, você tem que ensinar as leis de Deus, desde sempre. Dia e noite, né? E aí você vai lá, aí você tem que inculcar na criança. Tá indo pro carro, em vez de colocar só 3 palavrinhas, colocar musiquinha, colocar sertanejinho, que eu sei que vocês colocam, o povo de Deus gosta de ficar colocando as musiquinhas boba, tudo satânico, colocando só a maldade no coração da criança. Enquanto você vai viajar, vai, só viagem, luxúria, piscina com bebida, é música alta, e todo mundo lá, uma promiscuidade absurda. Seu filho tá lá. Como que você vai apresentar a lei pra ele? Tá apresentando a carne, o mundanismo, né? Então, assim, quanto mais ele souber, mais ele conhecer, e para isso você, pai, tem que se engajar, tem que saber que você precisa conhecer, porque você só vai ensinar e replicar aquilo que você conhece. E fiquem tranquilos que a gente tá falando primeiro do primeiro passo. Aí caiu o amor. Nossa, então você tá sendo religioso. Eu sei que vai parecer religioso, mas parece religioso para quem é religioso, que é o falso religioso. Porque o cristão de verdade, aquele que tá com Cristo, ele se preocupa com as leis de Deus, porque Deus escreveu esse livro e tem um propósito. Toda escritura sagrada foi inspirada por Deus. E aí você precisa acreditar nisso. Algumas coisas que não fazemos, que talvez se cumpriu em Cristo e outras não, a Bíblia mesmo já fala para não fazer. Caso contrário, a lei permanece. A gente não pode acabar, ai daquele que tira, até uma vírgula. Então, cuidado, porque você está cavando a sua própria cova para o inferno e levando o teu filho junto. Então, presta atenção, a lei ela precisa, e o amor ele vai chegar, essa questão do amor, embora isso já é o amor verdadeiro, vai chegar a hora da bondade e da graça, mas só serve para quem reconhece que é pecador. Se o seu filho no processo de vida não reconhecer que é pecador, tu falhou no processo de educação com ele. Bom, então eu preciso fazer com que meu filho se prepare para a chegada de Cristo, apresentando as leis. Qual é esse caminho? É o caminho reto, é o caminho difícil. Um caminho difícil é cheio de lei. Eu ando sempre vigilante. Hoje em dia as crianças não são vigilantes, elas são mal educadas, elas não dão oi. Ai, que ele é tímido, não, ele é mal educado. Uma criança que não dá oi precisa de vara, gente. É vara, precisa de vara. Uma criança que não cumprimenta a outra é vara. Não cumprimenta alguém no elevador é vara. É tímido, não. Você que é um pai mole. Desculpa. Não é inadmissível falta de educação. Nós normalizamos os comportamentos péssimos. Primeiro, nós não somos cristãos, não queremos levantar a bandeira. Eu amo a Cristo. Então o seu comportamento precisa ser bom. Para isso você precisa curar o coração, que é o pecado. O pecado da desobediência, do egoísmo. Você precisa curar isso. Então eu preciso fazer esse caminho estreito, vigilante. Gente, não é difícil ser pai, tá? Você já trabalhei. Isso aqui não é difícil. Vai ser muito trabalhoso. Isso vai. Vai ser trabalhoso. Por que eu não acho que é difícil? Porque tem um livro chamado Bíblia que fala o tempo todo de Deus para com seus filhos. Basta você ler e ter a dedicação de pedir para o Espírito Santo te revelar o que você precisa fazer com seu filho. Agora, se você não faz isso, aí é difícil mesmo. Não é difícil, é trabalhoso. Quando você está com Deus, Ele opera milagres. Você não fica sem saber o que você deve fazer se você buscar a Deus, né? Você fica perdido se você tiver só o seu repertório de pai humano. E nesse momento eu preparo o caminho difícil, cheio de leis, de regras, que ela fica vigilante, para um dia ela entrar na porta estreita, que é passar por Cristo e se converter de verdade. Então, olha que difícil. Então eu quero que você pergunte para o seu filho assim: você já aceitou Jesus? Aí você fala assim: por que você aceitou Jesus? Você precisa perguntar, a sua criança precisa falar: porque eu sou pecadora. Faz esse teste. Eu preciso de alguém, porque eu sou tão sujo. E aí você fala assim: quais pecados você comete? A criança precisa saber o que ela cometeu de pecado. Se o seu filho não sabe falar porque ele aceitou Jesus e não sabe falar o porquê, quais são os pecados que ela comete, você está falhando. Está falhando no ensino da lei, porque é a lei que revela o pecado. E aí ele não precisa de Cristo. Se ele não sabe, não precisa de Cristo. E aí a gente está talvez vivendo uma comunidade. Comunidade é só um ciclo social, onde a gente vai lá, fala do bem, a gente prega uma boa ação. Somos como as outras religiões. Seja bonzinho para ser salvo. E não é isso. Eu vou até a Cristo para ser salvo. E aí sim eu começo a ser uma pessoa boa, porque eu estou conectado a Ele. Vamos entender então de uma forma melhor. Jesus veio dar o pleno sentido das leis. Olha que louco.
Porque eu tô falando das leis e ainda não tô falando muito de Cristo. Por quê? Porque se ele veio dar o sentido completo das leis, ele veio cumprir, quem veio primeiro? A lei. E agora com a lei, Jesus vem dar todo o sentido completo, porque a gente não tem a capacidade de cumpri-las. E quando a gente olha para Cristo, quando eu olho para a lei, eu falo assim, eu não consigo cumprir isso. Aí tá chegando a hora, eu me arrependo, eu assumo que eu sou pecador, eu falo, não dá para cumprir isso. E aí é a hora que chega quem? Cristo. O Espírito Santo. O Espírito Santo. O Auxiliador. E aí você vai ter a capacidade, você vai ter a ajuda que vem do céu, onde vai acontecer um milagre verdadeiro. Porque se você é muito bom, você não precisa de milagre. Quem precisa de milagre? Quem está doente, quem está lá no poço. Então, você precisa espiritualmente levar a alma da sua criança a reconhecer que ela precisa de um Salvador. Que ela não é capaz, que ela não dá conta, ela não é boa o suficiente, ela não é inteligente o suficiente, e isso não é baixa autoestima. Isso é a consciência da natureza humana pecadora que precisa de um Salvador. Vamos lá. Mateus 5,17 diz: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Então Jesus veio para isso. É bíblico que eu estou falando, não é machômetro. Tá? E por que isso? Porque as crianças são tolas, gente. As crianças são tolas, elas vivem pelo seu egoísmo e elas vão se colocar em varas enrascadas, porque elas são tolas. Em Provérbios diz: a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina o afastará dela. Papais e mamães, nós precisamos curar esse coração tolo. Nós precisamos, na verdade, limpar, tirar essa estultícia, limpar o terreno desse coração para plantar a semente correta. E a vara é um instrumento que a lei autoriza para que esse trabalho seja feito de maneira profunda e de maneira completa. Então, é o ensino, né, oral, da leitura, que vem, a fé vem pelo ouvir, mas quando acontece um erro, um desvio de conduta, a manifestação concreta do pecado, a gente sabe que a gente tem a vara como um instrumento para dar conta disso. Vara, castigo, não, consequência, toda vez precisa de consequência. Toda vez que Jesus nos perdoa, ele perdoa, mas ele deixa a gente viver a nossa consequência. Pais, não tirem as consequências dos filhos e não peguem para vocês as consequências dos atos deles. E sempre com foco, quando a gente fala do castigo e da vara, sempre com foco de tratar o pecado, não apenas o comportamento. Nós precisamos tratar o pecado. O fruto nos mostra o que está dentro desse coração e eu olho e trato o pecado. Eu sento, converso e aplico a vara da disciplina. E não é com ira. Eu aplico a vara da disciplina para que eu consiga chegar no pecado e realmente desconstruir e limpar esse coração. Então, por exemplo, você viu, o seu filho te respondeu mal, ele foi grosseiro com você. Isso é um comportamento, ele foi rude. O que é que está no coração dele? Você precisa parar para se perguntar, porque você vai corrigir. Não chama seu pai assim, não chama seu pai de idiota. Tá, você vai corrigir a palavra idiota ou você vai tratar a ira que está no coração do seu filho em relação à rebeldia contra a sua autoridade? Porque o que está no coração dele é a rebeldia contra a sua autoridade. Então, não adianta você... sempre que você me xingar de idiota, você vai apanhar. Idiota é só a pontinha do iceberg. Vai no pecado, vai fundo, né? Então, fazer essa análise do que está por trás do comportamento é o objetivo do evangelho. Por isso que só a terapia, a psicologia comportamental, ela não dá conta de uma transformação completa, porque ela fica ali só no eixo comportamental, né? E esse processo faz com que, na hora certa, ele peça socorro a Cristo, ele comece a olhar para Cristo. Então, em Hebreus 12:2 diz: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Se agora, de forma racional, é onde começa a minha fé em Cristo. Por quê? Porque eu preciso de salvação. Eu sou muito ruim. E eu preciso de salvação. Olha que importante, eu preciso agora fazer com que esse processo chegue no momento final para que as crianças, né, esses adolescentes, algumas crianças até mais velhas, já consigam olhar para Cristo. Caio, quando essa criança vai ter a capacidade de aceitar Cristo? Cara, depende muito de como você educa seus filhos. Tem gente que reinou com 8 anos. E você vai ver outros exemplos assim, de pessoas muito jovens já fazendo coisas que a gente jamais pensaria que pudesse fazer. Então, a minha questão é, você está educando para esse momento? Porque hoje os pais tratam as crianças hoje de 7, 8 anos, gente, elas são tratadas como, desculpe, idiotas.
Elas são infantilizadas. E aí você vai pegar criança de 10, 12 anos, 13, com medo de tudo, chorona, não sabe se colocar, mal educada. Porque você infantilizou, você resolveu tudo para essa criança. Então, quando você aplica a lei, você faz com que a lei entre no coração dela. Junto com a lei tem o castigo, tem a vara, tem as consequências. E é nesse crescimento, quanto mais você faz isso, mais rápido vai chegar a hora dela falar assim, eu preciso de um salvador. Agora depende da sua educação. Exato. Porque, em geral, a gente batiza os adolescentes, né? Ou outras igrejas também trabalham nessa linha, né? Que é um momento onde a criança tem condição, onde o adolescente tem condição de escolher. Mas a gente sabe que tem crianças aceitando Jesus antes disso, né? E que inclusive começam a servir, começam a ser úteis. E cara, e assim, a criança precisa se arrepender, mostrar fruto de arrependimento e declarar que precisa de um salvador. Agora depende de como você vai educar. Tem criança que hoje em dia eu vejo que assim, o mal tá assim com as nossas crianças, tá? A maldade, criança nova de 4, 5 anos, tá sensualizando, tá? Acorda, pais, e vocês achando que seus filhos são bonzinhos. Sem vocês, eles aprontam horrores. E a gente que trabalha com criança sabe como que é. Então, agora você tem que pegar essa capacidade que ela tem e, inculcar a palavra de Deus dia após dia, na porta, acordando, no carro, onde você estiver, você vai tomando banho, toda vez na mesa, inculca a palavra de Deus, traz a lei, e aí ela vai, quanto antes, precisar de um salvador. Isso. E aí, assim, até você falando isso, que a gente falou da capacidade da criança, né? Até a psicologia que estuda o desenvolvimento humano, né? Tem muita coisa bacana, né? Que, assim, que não contraria o evangelho, pelo contrário. A Bíblia já tinha escrito isso antes, né? Mas ela também traz o ser humano como, inicialmente, nós somos pessoas, crianças. A criança, ela é autocentrada. Ela é centrada nela, é centrada nas necessidades dela. Então, o processo de evolução, né, na psicologia é assim, você sai de um lugar onde você só briga pela sobrevivência até um lugar onde você briga pela satisfação das outras necessidades também suas, você continua sendo autocentrada. Aí, a partir de agora, então, você começa a entender que você não é o centro do mundo, que existem outras pessoas, outras necessidades de outras pessoas. E aí você começa, então, a expandir e a ser uma pessoa altruísta, né? A psicologia positiva diz que a pessoa evoluiu quando ela se torna altruísta, né? Só que, trazendo isso para o evangelho, é entender que a criança é pecadora, que no começo ela vai pensar nela, a gente precisa inculcar a lei, né? Ter práticas disciplinares bem rigorosas, bem ajustadas, para que ela pouco a pouco vá se tornando menos egoísta, para que ela vá entendendo que ela é pecadora, para que ela vá entendendo que ela precisa de Cristo, para que no momento certo ela entregue a vida para Jesus e ela saiba o caminho para buscá-lo, né? E a partir dali ela comece a servi-lo, porque a partir do momento que ela desce as águas do batismo, que ela aceita Jesus, ela está aceitando não só entregar a vida dela, mas ela está aceitando a missão cristã. Uma nova vida. Ela está aceitando morrer para si e viver para o reino, ou seja, servir, né? Então, vamos preparar. A lei, ela vai vir antes, por quê? Porque senão ela não vai conseguir adquirir essa consciência da necessidade de Cristo. E aí, se o Espírito Santo é um cara, algo, né? O Espírito Santo vai lembrar você do que fazer, do não. Como que você vai saber, né, se controlar se você não sabe o que é certo e errado? Por isso que a lei, ela vem. Eu preciso inculcar isso nas crianças. E aí, quando eu chego nesse estágio que a Cris falou, ela está pronta. Por quê? 1 Coríntios 1,15 diz: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Se Paulo é o principal, imagina nós. Então, isso agora a criança está pronta para receber a Cristo. Nunca esqueçam, por exemplo, a parábola do fariseu e do publicano. Fariseu todo lá, arrasando, e o publicano todo sem graça. Quem que estava bem para Jesus? É aquele que se humilha, aquele que assume o pecado quanto ele é sujo. Jesus não veio para as pessoas que estão muito bem. Esses daí vão lá com capeta. Ou seja, nessa parte, seu filho precisa assumir que ele é pecadora e assim contará com a graça de Deus, que é o Jesus na cruz, tá? E ela não pode parar nessa etapa só de conhecer as leis, né? Porque a gente estava até conversando sobre isso. A gente tem, vamos supor, tem que andar 100%. Se o pai só fica aí no ensino do certo e do errado, mas ele não ingressa na graça, né? Não leva essa criança a adquirir um relacionamento íntimo com Cristo, a
a entregar a vida dele para Jesus, a entender que ele não merecia, eu vou ter uma criança, uma família religiosa. Sim. Que vai achar que vai acessar a salvação a partir de ser bonzinho. Porque eles têm que ter a consciência que eles não vão conseguir ser bonzinho, mesmo se esforçando. Eles vão precisar de Cristo para ser bom, né? Aí a gente tem a outra parte, os outros 50%, que é o quê? Quando eu vejo a minha limitação humana, eu assumo que eu não dou conta de fazer tudo, é onde vem Cristo, que morre por mim, que me dá acesso à salvação, e a partir disso eu recebo do Espírito dele o poder para cumprir a lei de uma forma mais leve, de uma forma mais fluida, né? Então não adianta, só que aí não adianta eu andar só a parte de Cristo, que são essas igrejas atualmente que estão deixando a lei de lado, né? No sentido de vamos falar só de Cristo. E o arrependimento também é bem genérico. Fala até algumas de arrependimento, mas bem genérico. Aí vai falar de alguma lei. Não, isso é do Antigo Testamento. Não, porque Jesus não citou o homossexualismo. Não, porque... E entre outras coisas. Outras coisas, né? Então, que descartam e ficam só com 50%. Ou a gente vai considerar a Bíblia toda, o Evangelho todo, o plano inteiro de salvação, que foi desde a criação do mundo, ou então é tudo ou nada com Deus. E aí agora sim, a terceira parte, que é assumir o pecado, né? A criança assume o pecado e agora ela precisa de Cristo, da graça dele. E quando a gente está falando da lei, só pra gente agora ir para esse último tópico agora, que é a parte da graça, o que acontece? A lei vai ser um peso dependendo de como você vai trazer isso aí para sua casa. Primeiro, você tem que cumprir a lei de Deus. Você precisa ser um homem que é íntegro, que procura agradar ao Senhor, que a sua vida no dia a dia realmente levante um cheiro de oferta agradável ao Senhor. Um homem que cumpre as leis de Deus, os mandamentos dele. Eu preciso primeiro fazer isso e trazer para o meu filho não como um peso, mas como algo que vai me aproximar de Cristo, que vai fazer com que eu não me afaste dele. E aí vai depender de muito como você vai praticar, tá? Eu vou praticar a lei com a Cris, que pratico com a filha, uma hora eu tô um pouco mais firme. Deus falou com trovoada, eu não vou ter dar uma trovoada às vezes, vou dar, mas às vezes vai ser um ensinamento de lei bem pesado, mas manso, totalmente calmo, com a vara, chorando e se arrependendo todo mundo junto. Vai ser como você vai fazer. E aí agora você tem que buscar a ajuda do Espírito Santo para conduzir isso. E agora sim, assumindo que eu sou pecador, agora sim, senhoras e senhores, eu preciso de Cristo. Porque sem Ele, eu não vou conseguir cumprir as leis. Eu não vou ter acesso à salvação. Agora eu preciso me render, porque eu sou tão miserável que eu preciso de Cristo para ter contato com Deus. Eu preciso de Cristo. Eu preciso do caminho verdadeiro para chegar na eternidade. E agora sim ele consegue valorizar o sacrifício de Cristo. Hoje o sacrifício de Cristo é banalizado nas igrejas. Sim. Por isso tem um monte de igreja aí dos todes e entre outras coisas. Por quê? Porque tudo pode. Virou banalizado. O sacrifício de Jesus virou banalizado. Toda vez que eu estou louvando, estou pensando em sacrifício, dá vontade de chorar. Porque é muito triste. E ao mesmo tempo eu me alegro porque foi por mim. Aí eu fico naquele mistura, aquela sensação que não dá para explicar. Você se sente honrado por Deus, mas você não merecia. E aí você se apega a Ele, aos ensinamentos dele e quer se santificar cada vez mais para retribuir um pouquinho do que Ele fez por você, ajudando outras pessoas a saírem do pecado. Por isso que a lei é importante. E a gente precisa levar as crianças a cada vez mais cedo terem uma fé autônoma. O que é uma fé autônoma? Que não necessariamente dependa da mãe e do pai, né? Que ele não vá para a igreja porque a mãe e o pai vai. Ele não vai para o pequeno grupo porque a mãe obriga, né? Não, ele quer, ele entende a necessidade. Ele também não vai porque tem lanchinho, porque tem brincadeira legal, porque tem um tio legal, porque ele faz bagunça. Ele vai porque ele entende que ele precisa de Cristo. E que a palavra de Deus, estar no lugar onde Deus se manifesta na palavra dele, é uma necessidade da alma. Ah, mas isso é muito pesado para a criança. É muito pesado porque a gente parou de fazer o que precisa ser feito. Porque se a gente começar a fazer o que precisa ser feito, daqui a pouco a gente vai ter crianças falando, não mãe, vamos para a igreja, a gente precisa ir, porque senão a nossa vida, né? Senão, agora que Deus está me ajudando a não brigar na escola, então quanto antes essa fé autônoma se manifestar, é sinal de que você está acertando. E aqui a sua criança vai ser regenerada. Aqui ela vai ter a regeneração espiritual que ela precisa. Que é Cristo habitando, ela convidando Cristo, aceitando Cristo. E agora sim ela conta com o milagre de Deus, com o poder de Deus. Porque eu não quero só uma criança bem educada. Eu quero uma criança regenerada, cheia do Espírito Santo, para conduzir outras almas para Cristo.
Se eu tratar só o comportamento, por isso que ó, a lei ela é importante, ó, ela me leva a Cristo. Agora que eu cheguei a Cristo, eu entendo o que é certo e errado, o que vai agradar, o que não vai, e aí como eu tenho a consciência que eu não tenho capacidade de me salvar, eu preciso de Cristo, eu me rendo a Ele, e agora eu conto, agora eu começo a ser regenerado. E aí agora eu realmente consigo ter as mudanças que eu preciso, porque sozinho não dá, eu não consigo cumprir as leis. Eu preciso ter essa sensação que eu não consigo, para então Jesus ter um sentido para minha vida. Entendeu? Então, olha só que importante. Vamos supor que seu filho está com uma dificuldade na escola, de comportamento, ele é desatento, isso está prejudicando eles nas notas. Aí a professora, a escola te comunica. Aí você começa a corrigir seu filho, mas não dá certo. As reclamações aumentam. Por quê? Porque ele não está dando conta de se comportar. Em geral, o que os pais fazem? A primeira coisa que os pais fazem... Vou pro psicólogo. Vou pro psicólogo, porque é ele que trata. Quem trata problema assim? Psicólogo. O psicólogo. Não é Jesus, então, né? Jesus. Pro especialista. Quando, na verdade, vocês como família deviam falar: filho, tudo isso que está se manifestando na sua vida é a natureza humana. Olha como é difícil vencer o pecado. Olha, filho, eu tive um pecado que eu também tive muita dificuldade de vencer. Que se não fosse com muita ajuda de Deus, eu não ia ter conseguido vencer. Então agora eu vou te ensinar como você vai buscar poder do Espírito Santo e a palavra de Deus e a ajuda dos seus irmãos espirituais para vencer esse pecado. Então eu não tenho a resposta para você, eu não vou te dar o que você tem que fazer, eu não sou Cristo na sua vida, agora é um processo de busca seu. Que você vai começar a entender qual é esse caminho. Quando chega nessa parte que ninguém sabe o que fazer, é a oportunidade perfeita para começar a buscar os recursos de Deus. Porque é assim a nossa vida. Vai chegar momentos na nossa vida como adulto que a gente não vai saber o que fazer. Tá bom, eu preciso me livrar dessa ansiedade, mas como? Como eu tô indo na igreja, eu tô lendo a Bíblia, eu tô orando e eu tô sofrendo. Então, peraí, vamos intensificar. Vamos fazer um jejum, vamos conversar com alguém. Você já abriu para algum irmão? Você já tá servindo na igreja? Começa a vasculhar na sua vida o que é que Deus quer trabalhar. E isso tem que acontecer na criança também, ao invés da gente procurar um especialista para resolver o problema. Só que ela só consegue isso depois de passar por toda a lei e chegar em Cristo. Então olha o que... Senão isso vai ser muito abstrato para ela. E ela sempre vai procurar uma ajuda, um psicólogo, alguém. Ela nunca vai para Cristo. O nosso foco é fazer nossos olhos e consequentemente nossos filhos olharem para Cristo. Tá bom? Isso pra tudo, gente. É pra uma dificuldade de aprendizagem, é para o que faz um xixi na calça, é porque... Gente, até as dificuldades que a gente chama de biológicas, muitas vezes elas são manifestações de problemas da alma. Então, a gente precisa aprender a recorrer. E se a criança entender que ela depende de Cristo, olha que incrível, ela vai começar a ter as experiências dela com Jesus. E aí muitos pais vão dizer: nossa, mas vocês estão exigindo muito das crianças. Na verdade, não, nós estamos exigindo de vocês, pais. Nós que vamos ser pais. A função e a missão que Deus deu pra nós. Ué, o trabalho é nosso. Tá? E aí você vai entender que você vai ter uma responsabilidade para com essa vida. Deus te trouxe um presente, uma herança, e você agora precisa colocar ele no caminho certo. E uma criança que se torna adulto maduro na fé é aquele que sabe que precisa de um caminho para chegar à eternidade. Então, você passou por todo esse processo. O seu filho, já numa idade onde racionalmente aceita Cristo, ele tem que saber que precisa de um caminho. Por quê? E quem é esse caminho? Cristo. João 14,6 diz, Jesus falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Se não for Cristo, se nesse processo final o meu filho não estiver andando nesse caminho, eu falhei. Ah, mas agora vai ser culpa minha? Não, se você fez o que Deus está te falando, pode ficar despreocupado. Porque também a natureza do seu filho é pecaminosa. Mas você tem que ter clareza do que você fez. Né? O seu trabalho como pai, ele precisa ser árduo. Não é difícil. Vamos relembrar, não é difícil. É trabalhoso. Por isso que não dá pra você ficar trabalhando igual louco, querendo ficar viajando, em festinha. Você tem uma vida para conduzir para Cristo, para trabalhar para Cristo. E você fica nesse monte enfiando a sua criança num lugar imoral, mesmo que seja família. Não frequenta ambientes que Deus não se agrada, onde tem música, bebedeira, farra. E tudo isso tira o nosso foco do reino. Te distrai. Esses problemas que a gente enfrenta é o Senhor nos parando para buscá-lo.
É o Senhor parando a gente pra gente rever a nossa prioridade. É o Senhor incomodando pra gente servir mais. Mas o que a gente busca? Entretenimento e distração. Preciso ter momento, memórias. Sabe qual a memória que você tem que ter com seu filho de verdade? É servir a Deus. Qualquer outra memória é inútil, é pagã. Beleza, pra terminar então, tópico 1, o pai precisa acertar que o seu filho é pecador, duro. Tópico 2, a criança precisa compreender que ela é pecadora. E por fim, ela assumindo o pecado, ela vai precisar de um salvador, que é Cristo Jesus. Esse é o processo bíblico de educação. Espero que vocês tenham gostado. É uma mensagem forte, mas que Deus encoraje vocês, fortaleçam vocês, né? A gente sempre tenta trazer a palavra de Deus como base de tudo que nós falamos. Sempre analisem perante a Bíblia o que está sendo falado, mas é uma coisa que Deus vem trazendo pra gente. Nossos estudos agora estão intensificando sobre a paternidade que Deus espera que tenhamos aqui na Terra. Então eu espero que vocês tenham gostado, né, amor? É isso aí, gente. A gente continua orando por vocês, para todos os pais. A gente ora muito, se preocupa muito com as famílias. Orem por nós também, pela Aninha que está chegando. E muito obrigado por terem nos assistido. Galera, um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!